Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula de ciências. Reino Plantae. A área da biologia que estuda as plantas é a botânica. As teorias mostram que elas poderiam ter surgido de algas verdes, pois as suas características são semelhantes, como, por exemplo, as substâncias existentes em suas células, celulose e clorofilas A e B. As plantas são seres multicelulares, que provavelmente surgiram de algas verdes ancestrais do grupo protoctista. As plantas colonizaram o ambiente terrestre, evoluíram e se diversificaram, compondo a flora que hoje cobre os continentes. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas só foi possível graças a características como raízes eficientes na captação de água do solo e na fixação de plantas de maior porte, estruturas que possibilitam a circulação de água e nutrientes por todas as partes da planta, e estruturas que impedem a perda excessiva de água. Depois que as plantas estavam consolidadas no ambiente terrestre, surgiram as sementes e então as flores e os frutos, estruturas que possibilitam a propagação pelas diversas regiões da Terra. Na imagem a seguir, que apresenta a provável história evolutiva das plantas com base em um ancestral comum. A hipótese mais aceita sobre a origem das plantas é que elas tenham como ancestral comum um tipo de protoctista, que teria dado origem tanto às atuais algas verdes quanto a todas as plantas. Partindo desse ancestral comum, a reconstrução da história evolutiva com base no registro fóssil indica que ocorreu uma série de eventos, como podemos observar no esquema. Cada numeral indica o surgimento de uma característica, o que significa que à esquerda dele, nenhum indivíduo apresenta tal característica, e à sua direita, todos as possuem. Briófitas. As briófitas são plantas sem vasos condutores e sem sementes, como musgos e hepáticas. Vivem preferencialmente em locais úmidos e próximos da água, pois dependem dela para sua reprodução. Isso explica o fato de haver briófitas em abundância em locais sombreados e de alta umidade. Na história evolutiva das plantas, as briófitas foram as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. Isso foi possível graças ao surgimento de estruturas capazes de absorver água e sais. A absorção e o transporte da água nas briófitas são feitos de célula a célula. Por isso, seu tamanho é limitado. A maioria não ultrapassa de 20 centímetros de altura. Pterodófitas. As pterodófitas, assim como as briófitas, não têm sementes, frutos nem flores. Apesar disso, têm novas características evolutivas, como vasos condutores e folhas verdadeiras, que possibilitam o transporte mais rápido e eficiente de água e nutrientes pelo corpo, proporcionando maior crescimento em relação às briófitas. A avenca, a samambaia e o licopódio são exemplos de pterodófitas. Gimnospermas. Com as gimnospermas surgiram os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos e podem se dispersar pelo ambiente, e as sementes. Os grãos de pólen possibilitaram
que a reprodução ocorresse sem a dependência da água, como ocorre com briófitas e pterodófitas. A semente protege o embrião contra a desidratação, o calor, o frio e os predadores. Ela também armazena reservas nutritivas que garantem o desenvolvimento do embrião. São exemplos de gimnospermas: araucária, pinheiro e sequoia. Angiospermas. No curso da história da evolução das plantas, o grupo das angiospermas foi o último a surgir. Das plantas catalogadas pelos cientistas, 2/3 são angiospermas, ocupando os mais diversos ambientes. A grande diversidade de espécie e a ampla distribuição geográfica das angiospermas refletem seu sucesso na conquista definitiva do ambiente terrestre. A característica exclusiva desse grupo é a presença de flores e frutos que envolvem as sementes. São exemplos de angiospermas: vitória régia, laranjeira, mangueira, maracujá, xique-xique, cana-de-açúcar. Árvore da vida. Árvore filogenética, também conhecida como árvore da vida, é uma representação de como os seres vivos estão interligados de acordo com as mudanças ocorridas em seus organismos no processo histórico da evolução. Essa árvore possibilita visualizar uma linha de tempo que mostra alguns eventos na história da vida no planeta, como a evolução humana. Embora seja apoiada por muitas evidências, a árvore filogenética não é imune a erros. Os cientistas reavaliam constantemente os ramos da árvore diante de novos dados. Então, crianças, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.